Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 5, onde iremos falar sobre divisores e múltiplos de um número natural. Eu sou o professor José Vitor e essa é a nossa disciplina de matemática. Na aula de hoje iremos ver divisores, múltiplos, números primos e decomposição de fatores primos. Começando por divisores. Um número natural não nulo A é divisor de outro número natural B quando a divisão de B por A é exata, ou seja, deve deixar resto zero. Como a gente já viu isso na aula passada, né, você já sabe direitinho como é que funciona. E quando o número A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A. Vamos ver mais à frente entender melhor isso. Aqui nós temos um exemplo. Na letra A, ele diz que 21 é divisível por 7, pois deixa o resto zero. Então 7 é divisor de 21, certo? Então é como se o nosso 21 fosse o nosso B e o 7 fosse o A, certo? Aqui na letra B ele diz que 99 é divisível por 11, pois deixa o resto zero. Então 11 é divisor de 99. Já na letra C, 12 não é divisível por 5, pois deixa o resto igual a 2, então 5 não é divisor de 12. E nós representamos divisores de um número da seguinte maneira. Na letra A nós temos divisores de 2, que é apenas o 1 e o 2. Na B o divisor de 3, que é apenas o 1 e o 3. E na letra C nós temos os divisores de 20, que é o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Quer dizer que todos esses números são capazes de dividir o 20. Agora sobre múltiplos. Um número natural A será múltiplo de um número natural B, diferente de zero, quando A for divisível por B ou B for divisor de A. E também se, e somente se, existir um número natural K, de modo que A seja igual a B vezes K. No caso, digamos que nós temos o 20, que o A seja 20, né? Que nem a gente dizer o 20 ser igual a 2 vezes 10, entendeu? Então, o 20 ele é múltiplo de 2 e de 10, os dois. E nós temos aqui uma observação, onde nós dizemos que o número zero ele pertence ao conjunto dos números naturais, e sabemos que qualquer número multiplicado por zero é igual a zero, ou seja, o número zero é múltiplo de todo número natural. A gente vê isso direitinho na tabuada, né? Se a gente olhar na tabuada, não importa qualquer número, ele sempre começa do 1 vezes 0 igual a zero. Então o zero ele é sempre múltiplo de qualquer número. Aqui nós temos um exemplo, onde ele diz que 21 é divisível por 7, logo 21 é múltiplo de 7. É somente olhar uma tabuada. O resultado de qualquer multiplicação é sempre considerado um múltiplo daqueles dois números que estão sendo multiplicados. Digamos aqui o 21 ele é múltiplo de 7 porque 7 vezes 3 é igual a 21. Então o 21 ele é tanto múltiplo de 7 como ele é múltiplo de 3. E na letra B nós temos que o 99 é divisível por 11. Logo, 99 é múltiplo de 11. Se a gente fizer 11 vezes 9, nós vamos ter 99. Então 99 ele é múltiplo tanto de 11 como de 99. Ou nós temos também a outra maneira que eu disse, que é olhar a tabuada. Sabendo a tabuada, nós sabemos todos os múltiplos. Nós temos aqui a tabuada do 2. 2 vezes 1 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4 e assim vai. Então o resultado sempre é um múltiplo dele. O 10 ele é múltiplo de 2. Assim como ele também é múltiplo de 5, tá? E nós representamos os múltiplos de um número da seguinte maneira, né? Aqui nós temos os múltiplos de 2, que é o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim vai. É só tu ir fazendo 2 vezes cada número que tu queira e o resultado sempre será o múltiplo dele. Agora, números primos. Um número que possui apenas dois divisores naturais distintos, que é quando é diferente, né? Que no nosso caso é o número 1, e ele mesmo é denominado número primo. E os números que possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos. Então assim a gente tem que o número 1 ele não é nem primo nem composto, pois ele é apenas divisível por ele mesmo, não tem nenhum outro número existente que divida o 1. Já os números 2, 3, 5, 7, 11 e 13 são alguns dos números primos. Ele só é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. O 2 só é divisível por 1 e por 2, o 3 só é divisível por 1 e por 3. E não há nenhum outro número que divida eles, tá? Já os números 4, 6, 8 e 10 são alguns dos números compostos. Então ele é divisível por mais de dois números. No caso do 4, ele é divisível por 1, por 2 e por 4. Então ele já não é um número primo, ele é um número composto. E nós temos outra observação aqui que diz que o 2 ele é o único número par que é primo. Todos os outros são divisíveis por 2, certo?
E agora vamos falar sobre a decomposição em fatores primos. A decomposição em fatores primos é o nome dado ao processo de escrever um número composto na forma de produto entre números primos. Vamos entender melhor isso aqui agora, que vamos falar sobre como decompor um número composto, tá? Para decompor um número composto, devemos realizar divisões sucessivas por números primos. Isso se a divisão for possível, até que o quociente seja igual a 1, que é o resultadozinho final, certo? Vocês lembram disso? E no final devemos escrever os números primos utilizados em forma de multiplicação. Aí aqui nós temos um fluxograma para entender melhor como funciona o passo a passo. Que é, primeiro nós devemos tomar um número composto que se quer decompor. Por exemplo, o 4. Aí nós vamos dividir esse número por um número primo que seja seu divisor. Por exemplo, o 2, né? Depois nós vamos encontrar o quociente, tipo 4 dividido por 2, né? A gente vai ter o 2 primeiro e vai sobrar 2. Então nós vamos pegar esse 2 e vamos dividir ele por um outro número primo que seja seu divisor. Aí vamos dividir de novo por 2, vai ser 1. Aí aqui nós temos outro passo que diz que se o quociente obtido é igual a 1, se ele for igual a 1, a gente vai escrever a multiplicação com todos os divisores usados no processo. Se ele não for igual a 1, a gente pega e repete o processo de utilizar algum número primo para dividir ele. Vamos entender melhor agora aqui no nosso exemplo. Nós temos o número 300, nós vamos decompor ele em fatores primos. Pegamos o 300, lembrar sempre de colocar uma linha ao lado para a gente poder dividir o número que está sendo dividido e do outro lado os números que estamos usando como dividores. Primeiro, vamos dividir ele por 2, que é o menor número primo possível. E uma dica é a gente sempre usar o menor número primo. Se ele não for divisível, usar o próximo dele, no caso 3. Se não for, pega o 5. Para a gente sempre pegar o menor valor possível, tá? Quando a gente dividir 300 por 2, nós vamos obter 150. Como ele é par, novamente pode ser por 2. Quando a gente dividir ele por 2, vai dar 75. E como ele não é par, não dá por 2 e também não dá por 3. Então nós vamos dividir ele por 5, já que ele termina em 5. Quando nós fizermos a divisão dele, nós vamos obter 15. O 15 ele não é divisível por 2, porém ele é divisível por 3. Quando a gente realizar essa divisão, nós vamos encontrar o 5, que é divisível por 5. E aqui a gente encontrou o 1, que é o nosso quociente. Como a gente encontrou ele 1, a gente não precisa continuar. A gente só descobre isso, que o 300 é igual a 2 vezes 5 vezes 5 vezes 3. Nós acabamos de decompor o 300 em fatores primos. E é só isso. E essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado.